Esta reunião está sendo gravada. Muito boa tarde a todos. Estamos na sala virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia para a nossa palestra pública, realizada todos os sábados, no horário das 17 horas. Mais uma vez, damos as boas-vindas especiais a Sueli, a palestrante desta tarde, nossa querida amiga, com a qual contamos sempre. A Sueli traz o tema Os Filhos da Regeneração para a nossa reflexão na tarde de hoje. E antes de passar a palavra para ela, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a nossa introspecção, vamos entrar um pouquinho, sair um pouco das coisas do mundo material e criarmos uma conexão mais forte com a espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos cada vez mais, pedindo à equipe espiritual da nossa fraternidade que conosco esteja também neste momento, que possamos todos nos sentirmos beneficiados com a palestra, com as palavras, com as reflexões que a nossa irmã Sueli trará para nós sobre o tema a ser tratado nesta tarde. Que tenhamos as nossas mentes aguçadas, os nossos corações abertos, para recebermos estas informações, processá-las e colocá-las em prática, ou minimamente nos esforçarmos para isso. Tendo a certeza, amado Mestre Jesus, da tua presença entre nós, a certeza da equipe espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia, pedimos permissão ao nosso Pai Criador para darmos por iniciada mais uma palestra pública realizada aos sábados em nossa casa. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Sueli, a palavra está com você. E para os que chegaram agora, a Sueli vai tratar do tema Os Filhos da Regeneração. Vamos lá? Vamos? Embora não os veja, mas aqui aparece assim quem foi que acabou de entrar na sala de espera. Aparece o nomezinho, mas não vejo vocês. Vocês é ouvir, não é? Vamos ouvi-la e vê-la. Vamos ouvir. Ó, então, eu quero começar lendo esse trecho do Livro dos Espíritos, que diz assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Isso está no capítulo 3º, item 17. Esse aqui é um mundo de regeneração. Isso é o que nós estamos esperando que aconteça após os acontecimentos, após as dificuldades, que sempre... Toda transição é complicada, é difícil. Isso entre nós mesmos, a transição de uma idade para outra, de uma situação para outra, é sempre acompanhado de rebuliço, é sempre acompanhado de algum caos. E no que diz respeito aos planetas, essas dificuldades serão tão maiores quanto as dificuldades impostas pelo próprio ser humano. Porque num dos livros, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: a transição poderia ser bem mais leve, bem mais menos danosa, mas os seres humanos não ajudam, a humanidade não ajuda. Continuam acontecendo coisas que nunca mais devia acontecer.
continuamos assistindo espetáculos dantescos, espetáculos como no tempo dos circos de Roma. Acontecem coisas inauditas e são poucos os que mudam a sua situação, a sua maneira de ser, mudam a sua mente, sua maneira de pensar. Você sabe, mente é alma, nós somos a mente. E quando nós adotamos comportamentos, determinados comportamentos, sejam quais forem, bons ou maus, o nosso sistema nervoso, a longo prazo, ele vai se adequando àqueles pensamentos que nós nos acostumamos a engendrar. Daí a necessidade de termos sempre bons pensamentos, necessidade de termos sempre o pensamento otimista, o pensamento, vamos dizer, equilibrado. Buda falava muito isso, pensamento reto, atitude reta, palavra reta, ele afirmava assim. Então, é isso que nós estamos agora. A Marilis, seja bem-vinda, que acabou de entrar na sala. Então, é isso que nós queremos lembrar. Mundo de regeneração é isso aí. É um mundo transitório entre uma situação difícil, caótica, para uma situação melhorada, mas ainda com seus problemas. Isso de dizer assim, como ele diz, ainda sujeito às leis que regem a matéria. Isso aí é suficiente para mostrar que nós não teremos tantas facilidades assim, não. Mas também não teremos todas as dificuldades que temos nesse mundo do jeito que ele se encontra agora. A transição está explodindo. Como diz o poeta, explode a transição no ápice irrestrito. A transição está explodindo. Vemos todos os dias pelos acontecimentos que chegam a nós através dos meios de comunicação. É uma transição que atinge tudo e todos, atinge os seres humanos, a natureza completamente atingida. Estamos vendo os acontecimentos por aí, que nos prova que a natureza está sendo atingida, mudando. Dizem, o Emmett Goswami, da física quântica, diz que as próprias leis da física estão evoluindo, estão mudando, e nós percebemos em nós mesmos. É porque nós não somos afeitos à autoanálise. Achamos que isso é coisa para psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Não somos sujeitos à autoanálise. Mas se nós nos entregássemos à autoanálise, sabe, aquela hora que a gente vai dormir e pinta a maior insônia, aí a gente se entregasse a uma certa autoanálise. Ou quando a gente acorda muito cedo e não quer se levantar da cama porque está frio, e a gente fica na cama, a gente podia orar e podia se autoanalisar um pouco. Então, autoanalisando é que descobrimos as coisas que fizemos, que ouvimos, que dissemos e que parecem inocentes, todavia não são. São mascarações do ego, porque nós temos essa mania de mascarar tudo com o véu da inocência. No entanto, quanta coisa que a gente diz e depois a gente percebe, meu Deus, eu disse isso e aquilo, mas eu não sabia que isso estava errado, que isso ia trazer certos problemas. Então, nós percebemos que essa transição ocorre dentro de nós também. Por outro lado, descobrimos coisas boas. Não descobrimos só coisas ruins em nós, não. Descobrimos que já mudamos a maneira, o procedimento, a maneira de ver as pessoas, de ver os acontecimentos. Já não somos tão críticos como fomos outrora. Já não somos tão incompreensíveis como éramos outrora. Algo aconteceu e algo está acontecendo, e isso faz de nós os filhos dessa transição que está aí, está por aí, é por quando há uma mudança. O que é que diz Kardec com relação ao verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para ser, a cada dia que chega, melhor do que foi no dia anterior. Então, o verdadeiro espírita é filho da regeneração. Isso é ser filho da regeneração. É um esforço consciente
e se tornar cada dia um pouco melhor, nem que seja um pouco melhor. Não mudamos rapidamente, porque não somos Paulo de Tarso na estrada de Damasco, cuja mudança foi abrupta. Mas mudar um pouco, melhorar um pouco, há muitas coisas que nós já podemos melhorar sem dificuldades. Então, são aqueles filhos da regeneração que aprenderam a compartilhar desse mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação. Aprenderam a compartilhar o mundo, sabe que o mundo não lhe pertence. O mundo não existe só por sua causa. Então, ele vive de uma maneira respeitosa. Utiliza o que o planeta tem a oferecer respeitosamente. E compartilha com outros e sabe que a sua manutenção e continuação depende dele. Esse desrespeito de jogar coisas, né, nas fontes d'água, nos córregos e coisas assim, traz como consequência coisas terríveis, inundações terríveis, e que a gente chama de karma. Não, não é karma. Se você quer chamar de karma porque jogaram lixo, entupiram o lugar por onde passa a água, então você chama. Mas isso é falta de educação, simplesmente. Falta de educação, falta de consciência. Que aquela fonte de água, ela deve correr tranquila e limpa ela vai descedentar os animaizinhos que vão se abeirar daquela fonte de água. E daqui a pouco, essas fontes que estão descedentando os animais vão ser as mesmas que vão nos descedentar. Porque a crise hídrica é uma grande realidade. Então, jogar coisas na água, isso é um desrespeito para com o planeta que está aqui para ser usado por nós como um degrau para uma situação melhor. Eles também descortinam a presença divina em sua intimidade, dentro de si. Presença divina. Saber que Deus nos habita. Somos o templo do Espírito Santo, disse Paulo de Tarso. E se Deus me habita, eu não devo desrespeitar esse Deus que me habita. Eu não posso e não devo desrespeitá-lo. Com situações inconvenientes, palavras inconvenientes, pensamentos inconvenientes, emoções inconvenientes, sensações inconvenientes. Aquele que aprendeu que é o templo do Espírito Santo, como dizia Paulo de Tarso, é filho da regeneração, sem dúvida. Notaram, esses filhos da regeneração, que não podem modificar o mundo dos outros. Então deixaram de insistir em fazer tal coisa. Só podemos modificar o nosso próprio mundo, quer dizer, a nossa situação. Esse pedacinho que eu ocupo no mundo. Esse eu posso modificar. Mas eu não posso impor que essa modificação minha seja também a dos outros. Eles terão a sua hora de acordar. Eles não acordam com gritos. Eles acordam com exemplos. Então, é na medida em que nós vivemos assim, modificando e se tornando a pessoa melhor, que as pessoas, os demais, prestam atenção em nós. E começam a achar que devem também mudar a sua maneira de, por exemplo, de tratar seus filhos, de educá-los, de tratar os seus empregados, os seus auxiliares domésticos. Eles não vão acordar com grito, inútil gritar porque não acordarão. Mas o exemplo silencioso, o exemplo vem o quê? Vem da minha forma de viver. Eu vivo. Eu vivo segundo meus princípios. E é vivendo segundo meus princípios que eu faço com que as pessoas prestem atenção em mim. Não é gritando, chamando atenção, não é fazendo discurso, nada disso. Por quê? Psicologicamente, o ser humano se defende de tais coisas. Ele não quer ser convencido por mim, nem por ninguém. Então, se a gente tenta convencê-los, psicologicamente eles se defendem. Assim, quando nós apenas vivemos,
apenas agimos segundo o nosso novo meio de pensar. Eles param para observar e acabam por nos imitar. É dessa forma que a gente acaba fazendo com que a mudança já instalada em nós, embora ainda precariamente, mas passe a se instalar também nos outros. Porque na medida em que isso vai acontecendo, atingindo as outras pessoas, nós vamos conquistando no planeta um número, como é que se diz? Então, em ciência, um número interessante de pessoas transformadas. Não precisa ser todo mundo. Não precisa. Não precisa que todo mundo pense igual aos espiritualistas. Não estou nem falando espírita, viu? Falando espiritualista para englobar todo mundo. Não precisa que todos pensem igual da mesma maneira. Basta que um número significativo de pessoas sigam bem. Um número significativo. Uma vez eu escutei o Dr. Emmett Goswami falando sobre consciência universal. Então ele disse que esse mundo, sim, esse mundo vai mudar, esse mundo vai ser melhor. E ele, muito otimismo. Faz uns 20 anos que eu vi essa entrevista de Emmett Goswami. Então ele dizia assim, que podia se comparar isso aqui com o mundo. Os exemplos, a pouco, as mudanças para o melhor dos seres humanos vão elevando lentamente a situação do progresso mundial. Quando já estiver numa situação razoável, Deus fará o resto. Consciência universal fará o resto. Não precisamos ser nós que vamos elevá-lo todo. Nós elevamos uma parte. Como recompensa, teremos a interferência divina. Essa é a explicação que Emmett Goswami fornece. Gostei muito dessa explicação dele. Então, você não muda o mundo dos outros, por mais que você insista e se aborreça, que fulano faz as coisas assim, faz dessa forma, cada um faz como acha que é certo. Dentro do seu degrau evolutivo, é como ele acha certo. Ele não está fazendo aquilo que acha que está errado, não. Ele encontra milhões de desculpas. Se você for interpelar essa pessoa, porque age assim ou daquele jeito, essa pessoa encontrará milhões de justificativas. Por isso, melhor deixá-los e continuar procedendo conforme aprendemos que é o certo. Não tenhamos ilusões. Ainda não fazemos tudo o que é certo. Basta que façamos aquilo que já aprendemos ser o certo. Os outros virão atrás. Só praticam, portanto, o auto-julgamento. Os filhos da regeneração só praticam auto-julgamento. Não há outro tipo de julgamento. É falso pensar nisso, porque até desencarnados, no plano espiritual, não vai ter um juiz diante de nós. Isso é uma forma alegórica de falar. Mas será a nossa consciência a julgar-nos. Então, eu julgo a mim, você julga você mesmo. Portanto, só o auto-julgamento tem valor. Porque mesmo que as demais pessoas façam um julgamento bastante elogioso a meu respeito, isso nada adiantará se na minha consciência o meu julgamento vai contra mim, depõe contra mim. Portanto, só tem valor o auto-julgamento. Aproveito as experiências adquiridas em outras vidas. Ah, como isso é difícil. Não temos consciência. Ah, isso eu aprendi em outra vida, etc. Foi desse jeito. Não, nós não temos consciência. Mas essa é uma humanidade que não aprende com seus erros. Tremendamente difícil aprender com seus erros. Vai e volta
nos mesmos caminhos, pisando nos mesmos lugares, escorregando nos mesmos lugares, despencando nos mesmos despenhadeiros, cometendo os mesmos desatinos, tanto, tanto e tanto, até, como diz o profeta, aquele livro Profeta, deixe que o mal se multiplique a si mesmo, até que se canse da sua multiplicação. E será dessa forma. Mas aqueles que param para pensar e descobrem que viver assim, agir dessa ou daquela forma não está certo, mas como eles vão saber? Eles vão se lembrar que na vida passada fizeram isso? Coisa nenhuma. O livro dos Espíritos esclarece que a lei de Deus está na consciência e a consciência está em todos nós. A consciência está nos mundos. A consciência está nas células, no nosso sistema celular. No cosmo, poeira de consciências. Então, aprender com o que as vidas anteriores, os erros das vidas anteriores, como eu não vou saber onde foi que eu errei? Veja o que está dando errado agora. Veja onde você está tendo dificuldade agora. E aí você compreenderá onde foi que você errou. E se preparará para não mais cometer os mesmos erros. É sempre para frente, nunca estacionar. A lei aborrece o estacionamento. Se você estaciona, algo acontecerá que bota você para frente. E nem sempre esse algo é agradável. Muitas vezes é algo doloroso, que faz você repensar. Adquiriram a habilidade de resolver seus problemas, sabendo que ele próprio os criou. Assim sendo, não vai acusar ninguém. Todos os meus problemas, eu sou o meu próprio problema. Você é seu próprio problema. Então não adianta ficar acusando, eu estou assim nessa situação por causa de fulano, não é verdade? Não é por causa de ciclano, não é verdade? Ou então o abstrato. É por causa de Deus, do destino, do governo, disso, daquilo. Acabe com isso. Seus problemas você os criou. Até mesmo se você está numa situação que faz com que você sofra em virtude da influência de outra, essa situação foi você que criou. Senão você não estaria nesse problema, passando por essas ou aquelas vicissitudes. Os filhos da regeneração não se queixam. Ou pelo menos não se queixam muito. Se tiver que se queixar, fica diante do espelho e se queixa. A queixa traz problemas até para a saúde. Nosso corpo, eu li isso em algum livro, nosso corpo nos escuta. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu julgo, tudo isso passa a fazer parte de mim, fazendo de mim uma pessoa feliz ou infeliz, saudável ou doente. Existem pessoas que são saudáveis, mas organicamente possuem uma porção de problemas. E daí? Se a própria saúde, Instituto de Saúde Universal, diz que saúde é um estado de bem-estar geral. Bem-estar geral. Mesmo com a doença guardada. É mistério que tenhamos doenças, é mistério. Porque nós as trouxemos de outras vidas gravadas nas células energéticas. Porque elas vieram a compor o novo corpo físico por ocasião da reencarnação, trazendo consigo as mensagens de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz, tudo que eu senti, pensei, causei, tudo. Então é muito natural que eu traga comigo todas essas memórias de vidas passadas. Todavia, não é natural que essas mensagens despertem. Não é. São lembranças adormecidas que podem e devem ficar adormecidas. Elas serão diluídas
docemente com a nova posição que tomarmos frente à vida, frente à humanidade. Uma maneira de viver respeitosa, de respeito ao próximo, de respeito a mim mesma, de respeito ao mundo, de respeito à natureza, a tudo, enfim. Observam e analisam seus sentimentos, emoções e ações contraditórias. Porque temos muito. Puxa vida, mas eu estou sentindo isso ou aquilo. É frases que a gente ouve muito e que às vezes está dizendo, não aguento fulano quando chega. Quer dizer, são coisas contraditórias. Como não, às vezes não há nem motivo plausível. Se alguém perguntar por quê, não saberemos dizer. Não saberemos dizer. São coisas remanescentes de vidas passadas. Mas a pessoa que se faz assim, filho da regeneração, ele observa tudo isso e conclui pela falta de bom senso em permitir que tais sentimentos venham à tona. Falta de bom senso. Sentimentos, emoções, ações contraditórias, dizer uma coisa, fazer outra. Pior, 3 coisas. Dizer uma coisa, fazer outra e pensar outra. Somos seres contraditórios. Não somos seres coerentes. As coisas que estão aí acontecendo, preparando o mundo novo, a elas aborrece a falta de coerência. Que sejamos verdadeiros, verdadeiros. Não representam. Não representam. O mundo está cheio de representações. As chamadas mascarações do ego, como escreveu Joana de Ângeles. Porque há pessoas que em casa, familiarmente, são uma coisa. No ambiente de trabalho, são outra coisa. No ambiente social que frequentam, já são outra coisa. Representações. Representações. É por isso que às vezes as pessoas dizem, mas fulano, como é que pode... Fez isso, fez aquilo, mas fulano é uma pessoa tão cordata, pacífica. Como acabou agredindo o outro, não tem nada de cordata nem de pacífico. Fingia ser cordato e pacífico. Era, na verdade, uma pessoa hostil e agressiva. Não representam nunca, são eles mesmos, os filhos da regeneração, são do jeito que são. Gostem ou não gostem, são do jeito que são. Abandonam hábitos milenários, atávicos, e os substituem pelos hábitos novos. Fazemos certas coisas por puro hábito, acostumamos-nos àquilo. É o atavismo que nos leva muitas vezes a repetir os mesmos atos, falar certas coisas. Enfim, substituir esses velhos pelos novos hábitos. Ou fazer como Paulo de Tarso disse, despir-se do homem velho, revestir-se do homem novo. Estes são filhos da regeneração, os que conseguem tal proeza. Respeita todos os seres, sim, todos os seres, não somente os seres humanos. Por quê? No reino animal, respeita o reino animal. Tem uma certa veneração por tudo, absolutamente tudo. Respeita o reino vegetal. As plantas, as árvores, os arbustos, a simples grama que nós pisamos diariamente. Vive em respeito pela vida e por tudo que o cerca.
E se trata de uma pessoa que ainda não conseguiu deixar de lado, por exemplo, a alimentação carnívora, algumas pessoas alegam que tem até problemas de saúde, eu acredito, quando deixam a alimentação carnívora, elas podem diminuí-las. Diminui a alimentação carnívora. Já é algo que você está fazendo. Já é apreciado como um esforço. No futuro não vamos ter a carne dos animais. Às vezes eu digo assim, nós não vamos comer a carne dos outros. E quem são os outros? Os animais. Apreciam as plantas. Não as deixam morrer por falta d'água, por falta de cuidado. Tem carinho pela plantinha humilde que precisa de nós. Então, ele respeita todos os seres. É o filho da regeneração. Ele pensa no bem, trabalha praticando bem, fala no bem. Mas às vezes, eu até coloquei aqui também para me lembrar. São pessoas que também gostam do silêncio, amam o silêncio. Não tem medo dele, do silêncio. É verdade que nem todo mundo pode ficar em silêncio por muito tempo, não. Porque o pensamento entra a criar problemas. Começa a pensar mal de fulano, começa a pensar que está sendo enganado por cicrano, isso e aquilo. Existem pessoas assim, nós somos assim, porque a mente nos governa, nós não aprendemos a lidar com a mente, mas então nós precisamos ter sempre à mão um livro edificante, um livro construtivo. Precisamos adquirir o hábito da prece, e quando o pensamento negativo chegar, nós precisamos orar. Vem um pensamento negativo com relação a fulano. Ore para fulano. Peça a Deus que ajude você. Você não precisa lutar sozinho. Como Paulo de Tarso disse, estamos cercados por nuvem de testemunhas. Tanto tem os obsessores ao nosso redor, como nós temos os guias. Deus não nos deixaria à mercê dos obsessores. Então, quando os espíritos percebem em nós um esforço para nos tornarmos melhores, eles se aproximam e nos ajudam, nos transmitem força, nos transmitem alento. E com eles nós nós vamos além. Então, o silêncio vai começar a ser útil para nós, porque nós vamos pensar nas coisas boas, no livro que acabamos de ler, numa palestra que se ouviu. Então, isso é muito importante. Olha, eu costumo dizer, devo tanto aos bons livros, acho que devo a minha vida inteira aos bons livros. Não alimenta rancores nem cultiva mágoas. Os filhos da regeneração. Ele não alimenta rancores contra ninguém, nem cultiva mágoas, sabendo que tais coisas o envilecem perante a pureza do cosmo. As pessoas que guardam rancor, que guardam mágoa, se ele pensar bem, ele vai se envergonhar. Há uma pureza no cosmo, há uma doçura, há uma compaixão infinita sempre a cercar-nos, caindo sobre nós, permitida pelo Pai Todo-Poderoso, o Pai das Luzes. Então, como eu posso cultivar mágoa ou rancor? Se o Pai das Luzes guardasse mágoa ou rancor por mim, por coisas que eu tenho feito, coisas que eu tenho pensado, emoções que eu tenho engendrado. Se ele guardasse mágoa, se ele guardasse rancor, mas ele é todo compaixão. Então, sabendo disso, envergonhamos-nos de guardar mágoa ou rancor. Esqueçamos-nos do mal que nos fizeram. Na verdade, não nos fizeram mal, mas
São como pessoas. O que é que diz a codificação? Fostes colocado no mundo ao lado de pessoas que não pensam como vós, que têm pendores diferentes, pessoas opostas, justamente para nós aprendermos a lidar com esses opostos, a respeitá-los dentro do oposto em que eles se colocam. Porque, como eu costumo dizer, viver num planeta de expiação e de prova não é para todo mundo, não. É complicado, é difícil. Alguém comparou esse planeta, eu vi, foi um orador espírita, comparou esse planeta dizendo que era a lata de lixo da galáxia. Ele disse, tudo que não presta vem para cá. O que você acha? Você vem para cá. Eu vim para cá. Aí, Divaldo Franco estava presente. Aí essa palestra começou a rir. Eu fiquei pensando comigo, mas o lixo não é reciclável? Então, eu penso que nós estamos passando por um processo de reciclagem. Se somos lixo, acredito que em meio à galáxia, a planetas felizes, onde o bem viceja, onde todos se amam, todos desejam bem uns para os outros, nós talvez sejamos vistos até como lixo, mas eu já me conformo em me considerar lixo reciclável. Estamos sendo reciclados atualmente por essas coisas, esses entreveros da transição planetária. Aceitemos tal coisa? Aceitemos? Sem revolta? Bem, ele diz aqui também assim, nunca se preocupa em projetar-se, porque não vive para o ego, mas busca o self. Ego, essa parte minha, superficial, de todo mundo, é a personalidade. O ego está na personalidade. Então, há pessoas que buscam se projetar chamando a atenção. Para isso, eles insuflam o ego. Eles fazem coisas, às vezes, esdrúxulas, exóticas, fazem coisas perturbadoras, burlescas, porque querem se projetar. Os que se colocam já como filhos da regeneração, não ligam para isso, não. Não querem saber se seu ego é admirado, aplaudido, bem visto, não quer saber. Ele busca o self. Porque o self é que vem a ser a centelha divina em cada um de nós. Então, agradar ao ego, é estar sempre querendo estar se mostrando, aparecendo, nem que para isso tenha que tomar certas atitudes lamentáveis, como vemos pelos meios de comunicação. E não são só os pequeninos e os pobres, não é de pequenininho até o alto escalão, fazendo de tudo para o seu ego ser aplaudido. Os filhos da regeneração nunca fariam isso. Não vive fazendo queixas, nem culpa os outros pelos seus insucessos. Quando eu me queixo, eu estou deixando claro que eu tenho sérios problemas. Há pessoas que se queixam de tudo, de tudo. Ah, eu tenho o hábito de me queixar quando amanhece o dia chovendo. Não sei se vocês são assim, aí eu digo, meu Deus, que dia tão chato de hoje, não acenderam a luz. Eu digo assim, e Deus esqueceu de acender as luzes do dia. Para mim, o dia, eu gosto do dia luminoso, mesmo que faça calor. Claro, luminoso. Aí eu digo, hoje acenderam as luzes do dia. Mas o hábito de queixar-se, ele cria sérios problemas para nós.
Então, a pessoa queixa-se porque chove, queixa-se porque faz sol, porque está fazendo calor. Quando queixa-se de um lado, parece Meirelles, como é o nome aquela poetisa, a Meirelles, que dizia assim, ou se tem isso ou se tem aquilo, se tem isso não se tem aquilo. Então, você precisa entender, ou se tem o sol, e, consequentemente, se tem calor, e o calor pode nos oprimir e provocar queixa, ou se tem chuva. E, nesse caso, a gente fica sem poder sair, nos aborrecemos com a chuva, mas a chuva está alimentando os mananciais. A chuva está alimentando a lavoura, salvando a lavoura do pobre, essa lavoura da qual nós vamos precisar na nossa mesa, para as nossas refeições. Evite queixa, mesmo que seja com vontade de se queixar. Acertou, deu-me o nome completo, Cecília Meirelles Galax. A grande Cecília Meirelles. Veja, não adota comportamentos exóticos, embora não critique quem os adotam. Às vezes tem pessoas que, quando passa, todo mundo se vira para olhar. Suas atitudes, a maneira de se dirigir às outras pessoas, totalmente exótico. A gente diz, que cara estranho, que mulher esquisita e estranha. Os filhos da regeneração não costumam ser assim, mas aceita que os outros sejam, porque é a questão de livre-arbítrio, cada um é como deseja ser. Cada um é como deseja ser. Mas não os imitam. Não os imita. Porque já adquiriu a serenidade, já aprendeu a se conhecer. Mantém-se sempre o mesmo em todas as ocasiões. Não guarda sentimentos de culpa nem de medo. Estamos ainda na faixa, sabe? A faixa do ego. É a faixa do ego. Sentimentos de culpa, sentimentos de medo, de insegurança. Culpa diz respeito, geralmente, ao passado. Medo e insegurança diz respeito ao futuro. Mas os filhos da regeneração não têm mais sentimento de culpa. Sabe que errou porque estava aprendendo. Sabe que é muito natural que quem entra no curso cometa erros, aprende, corrige os erros, prossegue, mas prossegue sem ficar pensando no erro que passou. Passou! Não vai se eternizar. Cuidado apenas para não repetir os erros. E de que você teria medo? Estamos todos nas mãos de Deus? Que isso nos garanta uma certa segurança. Como dizem as pessoas, se Deus é por mim, quem será contra mim? Algumas pessoas dizem assim. Então, nós somos os filhos do Criador. Nós somos filhos do universo. Uma prece chamada Desiderata. Nós somos filhos do universo, irmão das estrelas e árvores. Nós merecemos estar aqui. E mesmo que nós não possamos compreender ainda, o céu e o universo vão cumprindo o seu destino. Gosto muito dessa prece, que é muito longa. É uma prece, algo que foi encontrado em Baltimore, por ocasião da guerra. Por ocasião da guerra, numa igreja, altares caíram, uma coisa assim, e no meio dos destroços encontraram essas palavras. Siga tranquilamente por entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Começa desse jeito. Então, para que ter medo? Por que ter medo se nós estamos nas mãos de Deus? Não tenhamos cuidado. Não tenhamos medo. Tenhamos cuidado, tenhamos prudência em tudo que fizermos. Com Paulo de Tarso, novamente, quer comendo, quer bebendo, fazei tudo como se estivesseis na presença do Senhor. Não se considera melhor
e não se considera pior que ninguém. Então, ele não tem sentimentos assim, complexos de superioridade nem de inferioridade. Não é maior que ninguém, porque seria. Também não é menor que ninguém, comete erros como muita gente, como todo mundo também os comete. Estamos todos num mundo de expiação e de provas. Os melhores não estão mais aqui. Então, compreendendo isso, vai sentir-se uma pessoa normal, comum, em transformação, em transição, em educação, está sendo educado, está sendo melhorado, mesmo que de vez em quando cometa novamente tais erros, mas aí volta atrás, desmancha o erro e prossegue, cai, rala os joelhos e faz como, puxa, como eu estou citando Paulo de Tarso, mas tornai a levantar vossas mãos e vossos joelhos desconjuntados. Sempre prosseguindo, porque não há um termo para a evolução. Algumas pessoas acham que isso é cansativo. Já me disseram. Então não vai acabar nunca? Eu não sei o que significa nunca. Eu não sei. Nós temos um conceito de nunca. Eu não sei se esse conceito que temos de nunca é o verdadeiro conceito de nunca. A evolução é contínua. Os preguiçosos se aborrecem com isso. Quer dizer que eu sempre vou ter uma encarnação trabalhosa, difícil. Deixa de preguiça, não quer sair da zona de conforto. Você não sabe que na medida que evoluímos, somos mais felizes. Só a evolução nos trará a felicidade. Não teme a morte. Os filhos da regeneração não temem a morte, pois sabe que todo nasce tem que morrer. Tudo que nasce tem que morrer. Então ele não teme nem a sua, nem a morte dos outros. Tudo que nasce tem que morrer. Por que que às vezes ficamos tão espantados e surpresos? Como se isso fosse uma surpresa incrível. Então não vemos todos os dias que tudo aquilo que nasce tem que morrer. Conhece o valor da prece, do silêncio, da meditação, da boa leitura, das conversas construtivas e edificantes. Sim, porque eu estou dizendo, conhece o valor do silêncio, não é para ficar sempre em silêncio, não, viu? E não poder dizer nenhuma palavra. Mas se conversar, que sejam conversas construtivas e edificantes. E também não cultiva apegos egoístas. Nós somos apegados a muitas coisas. Do jeito que temos, precisamos aprender a não tê-los também. Temos hoje, não temos amanhã. Vocês estão vendo aí, através dos meios de comunicação, a vida de tanta gente está mudando, está modificando-se. E os que têm apego, os que tinham apego às coisas, ao que tinham, ao que possuíam, estão sofrendo muito mais. Então, não cultivar apegos. Paulo de Tarso. Pois nós não somos deste mundo, mas caminhamos em busca do futuro. E como está faltando aqui pelo meu horário, deixa eu ver aqui o horário de vocês. Também está igual ao meu, falta mais ou menos 5 para as 6. Eu vou ler para vocês. Joana de Ângeles e o livro O Ser Consciente. Eu sempre gosto de divulgar um livro. Como dou muita importância aos bons livros, O Ser Consciente. Os filhos, justamente os filhos da regeneração, são conscientes, estão sabendo o que está acontecendo, estão sabendo aquilo que lhes acontece e o porquê lhes acontece. Estar consciente. Ela diz assim, o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se
tornam-se assim aptos a formar a personalidade doentia. Uma personalidade doentia. Que forma a personalidade doentia? Que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento. Isso é o que? O hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza, Pensamentos negativos, pensamentos de morbidez, os mórbidos, pensamentos de tristeza também. Do jeito que nós estamos, o que está nos acontecendo é de sorte a fazer-nos tristes. Nosso planeta é violento e triste. E nós temos que aprender a sorrir em meio a esse planeta violento e triste. Temos que sorrir, porque há um motivo para todas as coisas. Vamos ser, então, os filhos dessa novo mundo que está, dessa nova Jerusalém, que, como o profeta de Pátimos, na sua visão, viu descer dos céus. Por que ele falou em Jerusalém? Que era a única coisa que ele conhecia de maravilhoso, de maior, de mais adiantado. Então, ele vê a nova Jerusalém descendo dos céus, e então não haverá mais choro, nem clamor, nem gemidos. Ele estava se referindo a esses tempos novos que nós estamos esperando. Ainda não é esse o plano de regeneração, porque teremos ainda problemas humanos. Foi dito ali no Livro dos Espíritos, nós lemos isso, viu? Agora, ela diz assim, o despertamento retira o véu da ilusão e faculta a percepção da realidade não fugidia, aquela que precede a forma e permanece depois da sua disjunção. O que é estar desperto? Estar desperto é encontrar-se partícipe da vida. Essa coisa admirável que acontece no cosmos, a sonata da vida, eu sou uma notinha nessa sonata. Eu sou participante do que acontece no cosmos. Tudo realizando com integral lucidez. A nossa é uma lucidez que não é ainda integral, mas o será. Com todo o esforço que nós possamos fazer. Esta será uma lucidez integral. E as distrações habilmente se disfarçam, justificando o trabalho exaustivo, repouso demorado, conversações prolongadas, caminhadas e ginásticas que consomem horas e que, não obstante úteis, desviam da meta essencial, que é o despertamento de si mesmo. Como podemos despertar se vivemos de olhos fechados, negando-nos a abrir os olhos e a participar desse despertamento para olhar e entender o que se passa ao nosso redor? Assim é como eu vejo essa nova criatura, essa pessoa que vem a ser o filho da regeneração, que está entendendo o que está acontecendo, que não espera, no mundo de regeneração, ser poupada de sofrimentos, mas que sabe que, ao entender o sofrimento, ele se torna menos pesado, ele sofre alívio. A fé, eu penso, vai ser a maior característica dos próximos tempos. A fé. A certeza de um ente superior que nos criou e que vela por nós. Essa é a característica dos novos tempos. Fé inabalável. Não precisará de provas. Não precisará. Apenas creremos e seremos gratos. Outro sentimento que precisa ser desenvolvido em nós, sentimento profundo de gratidão por absolutamente tudo.
Eu terminei as minhas palavras na tarde de hoje, as coisas que eu queria dizer a vocês. Se quiserem, farão algumas perguntas ou não as farão. Jailson. Gratidão, Sueli, muita paz. Gostei, entendi o recado. Mas eu já estou congelada no vídeo. Ah, então travou. Travou, fiquei congelada. Oi, deixa eu ver aqui se tem internet. É porque A tá gente meu- quer lhe agradecer, Sueli, Sim, por pronto. nossa vez, né? Pela lucidez das suas colocações, as suas palavras claras e de ordem sempre muito prática, que nos fazem repensar o nosso viver e trazer as suas reflexões para as nossas vidas, né? Para o dia a dia, para a nossa rotina, para a nossa prática. Mais uma vez, muito obrigada, minha querida. E agora nós vamos agradecer também ao nosso Criador, né? Vamos fazer a nossa prece para finalizar a nossa palestra na tarde de hoje. Você está me ouvindo bem, Sueli? Estou ouvindo, não Tá? sei se estou me ouvindo, agora eu estou ouvindo vocês. Estamos sim. Assim. Então vamos fazer a nossa prece, elevando ainda mais os nossos pensamentos e agradecendo ao nosso Criador pela oportunidade de estarmos neste momento ouvindo palavras de tanta lucidez, colocações tão importantes, com direcionamentos práticos para o nosso dia a dia, para nós que somos seres em transição, que cada um possa compreender cada vez mais a necessidade de fazer a sua parte, de dar a sua colaboração, de enxergar em si mesmo a sua potencialidade como filho de Deus e de mãos unidas, caminhando fraternalmente, chegaremos mais rápido a este tempo, a este mundo, a esta era tão esperada, entrando na fase de regeneração, em grandes trabalhos, grandes tarefas, para atingirmos o direito, conquistarmos o direito de vivermos num mundo regenerado. Mais uma vez, amados amigos espirituais, nós agradecemos a todos pelo amparo desta hora e pedimos que em todos os corações aqui presentes sejam renovadas as esperanças, a fé e a coragem para estarmos, Jesus, a caminho contigo. Que assim seja. Que assim seja, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Então, minha querida. Muito obrigada. Abraços espirituais a todos vocês. Abraços. Que Deus nos ajude a todos, nos acompanhe e nos ajude a não perder nem a fé, e nem a força, e nem a esperança em dias melhores. Deus nos abençoe.